Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô passando para falar um pouquinho sobre Lemúria. Eu sei que eu sempre falo muito sobre Atlantis e as pessoas sempre me pedem para falar sobre Lemúria, então hoje eu tô passando aqui para falar um pouquinho sobre esse reino de Lemúria. Então, assim, por onde começar? Do início. Como que surgiu Lemúria, assim? Só para começar, tipo assim, para explicar sobre o planeta Terra, né? Porque não tem como explicar o que era Lemúria sem falar sobre o planeta. Assim, a Terra era um local, ainda é, né? Um local que era como uma biblioteca estelar. Então, e também tipo um laboratório. Então, seres de tipo estelares diversos vinham até aqui a Terra fazer experimentos genéticos, principalmente com plantas, tá? E testar assim como que era tipo a atmosfera da Terra, enfim, vários experimentos, vários alienígenas sempre estiveram muito envolvidos com a Terra. Aí, certo momento desse passado nosso, os alienígenas decidiram que queriam experimentar a vida aqui na Terra, né? Vivendo aqui na Terra. E esses alienígenas foram os Pleiadianos. Muita gente fala que Lemúria é um reino liriano. Porém, eu também já vi sobre Pleiadianos e eu recebo que também é dos Pleiadianos, né? Mas, assim, pode ocorrer essa confusão porque, assim, Líria não existe mais e todos esses seres de Líria, eles acabaram, tipo, depois que aconteceu a Guerra de Líria e, tipo, Líria foi dizimado e tudo mais, esses seres migraram para outras partes da galáxia, né? Então, a maioria foi para as Pleiades, Sírios, enfim, eles se espalharam por aí, mas os lemurianos, tipo, inicialmente eles foram um projeto dos pleiadianos. Pode ser que esses pleiadianos tinham DNA liriano, por ser descendentes de Lira? Provavelmente, né? Porque a maioria dos pleiadianos é descendente de Lira. Então, assim, pelo que eu recebo, foi uma experimentação criada pelos pleiadianos aqui na Terra, para essa conexão com a Terra. E beleza, começou essa experimentação. Daí, muitos outros seres estelares foram começando a querer encarnar em Lemúria, porque era um lugar muito bonito, assim, e muito mágico. Enfim, era um local que muitos seres estelares queriam vir encarnar. Por isso começou a encarnar mais seres estelares de outros sistemas e nascer seres híbridos, né? Tinham seres diversos em Lemúria. E as pessoas em Lemúria, elas eram mais assim, como eu vou explicar? Tipo, elas eram mais espírito do que matéria, assim, nessa proporção de espírito e matéria. Digamos que eles eram, tipo, bem etéricos, assim, uns 25% só matéria e o resto totalmente espírito, sabe? Eles andavam totalmente no corpo de luz deles. Então, eles eram seres bem mágicos, não tenho outra palavra para descrever. E esses seres, bom, a aparência deles também, como eu disse, tem seres híbridos lá, então tinha diversas aparências, sabe? Não tem, tipo, uma coisa fixa assim, eles eram desse jeito. Não, não, assim, eles tinham diversas cores de pele, diversos tipos de cabelo, diversas alturas. Mas, assim, originalmente, eu acho que eu diria que a maioria dos povos de lá, eles eram parecidos com nossos povos originários, povos indígenas, por causa do DNA pleiadiano, né? Esse DNA indígena, ele é pleiadiano, tanto que os próprios indígenas, a maioria, conta que são descendentes dos pleiadianos, né? Isso não é mistério. Se vocês que estudam essas coisas assim, já devem ter, tipo, passado por aí. Tipo, essa história de que os indígenas falam que os descendentes deles são os seres das Pleiades, seres das estrelas, né? Mas, no caso, são os lemurianos que são descendentes das estrelas. Então, assim, todos os lemurianos, todos não, a maioria tinha esse DNA pleiadiano e, tipo, essa aparência indígena. Mas tinham seres de pele azul, pele verde, pele negra, pele branca, pele cinza, tipo, isso não era um padrão, assim, sabe? Existiam diversos tipos de seres lá. E como eu disse, todos eles eram muito conectados com o corpo de luz deles, então eles eram, tipo, extremamente etéricos, assim. E o modo de vida deles, por ser uma colônia pleiadiana aqui na Terra, e mesmo tendo outros seres, tipo, a filosofia de vida deles era muito, assim, esse modo de viver, assim, pleiadiano, né? Que é um modo de contemplação e devoção, sabe? Eles viviam muito
conectados com a natureza, bem voltados com o sagrado feminino, viviam uma vida de devoção aqui com a natureza, com a Mãe Terra e contemplação ao divino também. Então, tipo, eram, assim, eles eram muito hippies. Eu não sei como vou, tipo, que palavra usar pra explicar, assim, mas eles eram, assim, nessa vibe hippies, assim, de dançar ao redor da fogueira e trançar os cabelos das pessoas com flores e cantarolar. E era, tipo, assim, muito... Cara, não tem outra palavra pra descrever senão mágico, sabe? E, assim, tipo, eu sei que quando eu falo de Atlantis, eu sempre falo que também era um reino 5D e tudo mais. Então, tipo assim, qual a diferença entre Lemúria e Atlantis, né? Assim, Lemúria era a polaridade feminina da Terra, sabe, nessa época. E Atlantis era masculina, tipo, não tem, sabe? Era isso, assim. E mesmo que Atlantis era muito conectado com as estrelas, tipo, Lemúria também, e todos eles, tipo, vibravam em uma alta frequência, tipo, o modo de vida deles era diferente. Atlantis, eles eram um povo mais, assim, matemático, engenheiro, tipo, eles eram os arquitetos aqui da Terra, sabe? Eles estavam aqui gerenciando a grade cristalina, então eles gerenciavam toda essa estrutura da grade, os templos de luz eram construídos por eles. Por mais que os lemurianos também tinham esses templos, eles não eram assim, tipo, tecnológicos, sabe? Tipo, eles tinham as tecnologias deles, que eram tecnologias estelares, mas não era o mesmo tipo de tecnologia de Atlantis, sabe? Tipo, Atlantis era uma coisa assim mais futurística, assim, e os lemurianos, eles eram mais conectados com a Terra mesmo, assim, tipo, o povo de Avatar, sabe? Daquele filme Avatar. Então, tipo, mais ou menos assim, essa conexão com a Terra, sabe? Tipo, uma simbiose com a Terra. Já Atlantis, eles eram mais civilização, assim, e tipo, sabe? Engenheiros com cidades. E a Lemúria não era assim, tipo, eles eram um povo da natureza mesmo. E daí, assim, sobre o fim de Lemúria. Tipo, muita gente que estuda sobre Lemúria vai ter visto muitos finais de Lemúria diferentes, sabe? E, tipo assim, todas as verdades são verdades, né? São só pontos de vistas e, tipo, todos são válidos. Então, se às vezes a gente parar pra pensar, mesmo que existam pontos de vista diferentes, eles acabam se integrando. Então, tipo, às vezes pro final de alguém foi assim, tipo, quem acessa, tipo, o final de Lemúria vê de tal forma, porque, tipo, tava em tal lugar e viu dessa forma, né? Aí outra pessoa, vendo de outra perspectiva, viu diferente. Mas, assim, pelo que eu recebi, pelos meus entendimentos sobre o final de Lemúria, o que causou o final de Lemúria foi Atlantis. Tipo assim, pelo que eu senti desse final, foi algo que, assim, Lemúria era um reino, tipo, eles eram isolados, sabe? Eles não tinham muito contato. Mas pelo que eu entendi, Atlantis estava buscando algo de Lemúria, tipo, queria algo de Lemúria. Eles estavam repetindo esse mesmo padrão que se repete na nossa galáxia, tipo, desde o início. Que é o padrão do masculino reprimindo o feminino, sabe, de alguma forma. Porque isso já começou em Lira. Em Lira, tipo, a gente tá repetindo esse padrão que é galáctico, né, como eu disse. Isso começou em Lira, quando os reptilianos começaram a explorar Lira, né, e acabaram com toda essa constelação de Lira, não tem mais vida lá. Então, tipo, todo esse drama, assim, de masculino reprimindo o feminino, tipo, tanto até mesmo com os indígenas e o povo europeu, tipo, tudo isso se repetindo foi também uma coisa que aconteceu em Atlantis e Lemúria, pelo que eu entendi também, né, dos meus acessos e um pouco dos meus estudos, mas eu acho que, cara, estudos, tipo, aqui, assim, por isso que eu digo sempre que tem que ter muito discernimento, porque é uma chuva de informações, né, tipo, muita gente fala muitas coisas diferentes. Então eu sei que fica um pouco confuso, mas assim, pelo meu entendimento, absorvam o que ressoar. Foi algo que Atlantis estava explorando Lemúria de alguma forma. E acabou, tipo, isso acabou destruindo Lemúria, né? E a diferença, assim, da queda entre os dois, tipo, Lemúria caiu primeiro, né? Isso a gente já, tipo, ouve falar muito que Lemúria caiu primeiro que Atlantis. Mas pelo que eu entendi, a queda de Lemúria foi causada por Atlantis. E, assim, foi uma coisa muito de surpresa, sabe? Porque, tipo, eles estavam em uma guerra fria, mas não era, tipo, uma guerra com batalha, sabe? Tipo, eles não estavam guerreando, assim. Foi só um, tipo... era algo mais diplomático, assim, sabe? Tipo, os líderes estavam, tipo, combinando entre si, pelo que entendi, Atlantis queria algo de Lemúria, e Lemúria não quis dar pra Atlantis isso que eles queriam. E daí, tipo, eles tiveram essa treta deles,
e acabou, tipo, que eles afundaram Lemúria. Mas, assim, foi uma coisa muito de surpresa. Tipo, os traumas das pessoas que estavam em Lemúria são diversos. Tipo assim, os traumas do pessoal de Atlantis eu acho que são os piores, né? Esses traumas são, tipo, os piores de toda a nossa história da Terra, assim, basicamente. Mas os de Lemúria, assim, pro povo que tá lá, também tem esse trauma de afundar do nada, sabe? Tipo assim, porque pra eles também foi uma coisa do nada que eles não esperavam, porque, tipo, o povo nem sabia que tava essa treta, assim, sabe? Tipo, entre Atlantis e Lemúria. Então foi uma coisa que, assim, tipo, foi do nada, eles simplesmente afundaram. Só que, tipo assim, também eu já recebi pessoas, e também já li a respeito, mas já recebi em atendimentos sobre lemurianos que foram levados para Atlantis para experimentos genéticos, sabe? Nesse final também. Então tem esse tipo de trauma também que algumas pessoas de Lemúria carregam, que é esse trauma de estar preso em Atlantis e estar sendo usado como um experimento. Porque, pelo que eu vi, eu vou falar um pouquinho sobre a queda de Atlantis também. A queda de Atlantis, tipo, ela foi uma coisa que... Tipo, Lemúria foi do nada, sabe? Mas Atlantis foi uma coisa que já estava acontecendo muito, tipo, devagar, que demorou séculos, sabe? Foi um processo bem longo e bem sofrido. Então, tipo assim, no meio desse final, tipo, entre todas as crises econômicas, financeiras, de saúde, educacionais, todas as crises religiosas, tipo, espirituais, tipo, eles estavam sendo possuídos por espíritos de baixa vibração, caiu toda a frequência deles, sabe? Eles perderam toda essa estrutura da grade, mas, tipo, pelo que eu entendi, eles estavam fazendo experimentos com os lemurianos por causa que eles eram imunes a um vírus. Eles estavam igual a gente aqui, com um vírus que tava matando todo mundo e destruindo tudo. Então, tipo, o final deles também rolou com um vírus, sabe? Mas eu acho que não era só um vírus, tá? Tipo, eu acho que tinha muito vírus, tipo, muitos tipos de doenças diferentes. E os lemurianos, por eles serem mais sutis, eles, tipo, porque assim, ó, os lemurianos também, uma coisa que eu queria falar, eles são, tipo, os descendentes de todos os conhecimentos xamânicos, tá? Então, assim, eles tinham toda essa cura, que eles, tipo, eram mestres em cura que os Atlantes, eles não eram, tipo, nesse nível, sabe? Eles conseguiam se autocurar, eles tinham esse dom de não, tipo, não pegar esses vírus que Atlantis estava tendo. Então, eles, tipo, o povo de Atlantis também acabou pegando lemurianos, assim, aleatoriamente, tipo, e levando pra lá pra estudar geneticamente dele, tipo, sabe? E fazer estudos no DNA deles. Enfim, tipo, todo mundo já ouviu falar também sobre o final de Atlantis ter bastante experimento genético, né? Então, tipo, esse final, tipo, foi realmente muito experimento genético pra tentar se salvar de todas as doenças que estavam rolando ali, sabe? Tipo, eles estavam tentando prolongar a vida deles, porque, tipo assim, no começo de Atlantis, quando tava tudo, tipo, harmonizado ainda, eles tinham uma vida muito longa, né? Tanto os lemurianos também e os Atlantes. Então, tipo, eles tinham uma vida longa e eles foram perdendo isso conforme eles foram caindo a vibração deles, né? Então, eles tentaram continuar isso fazendo experimentos genéticos e usaram o DNA também dos lemurianos. Então, tipo assim, nessa treta toda, assim, eles acabaram derrubando Lemúria. Só que, assim, daí, como eu disse, sobrou remanescentes, né? Tipo, existem... tipo, eles são ancestrais de povos de hoje em dia, né? Como, tipo, os povos indígenas, o povo havaiano também, e até mesmo o povo asiático também pega descendência de Lemúria. Tipo, Japão, China, assim, sabe? Tailândia, tudo isso também é descendente de Lemúria, por causa que Lemúria sabe, ele ficava ali no sul do Pacífico, mas, tipo, subia, assim, pra Ásia, sabe? Tipo, eles conseguiram fugir pra ali. Tipo, Ilha de Páscoa também acaba pegando descendentes de Lemúria. Acho que mais assim, isso, sabe? Tipo, o pessoal andino é muito descendente de Lemuria, sabe? Todos esses conhecimentos xamânicos também vêm tipo, dos lemurianos. Tipo, toda essa sabedoria, assim, sabe? Tipo, os povos da América do Norte também, nativos da América do Norte. Tipo, tudo isso vem deles, sabe? Tipo, desse conhecimento de Lemúria e carrega essa ancestralidade deles, assim. Bom, eu acho que é isso, assim, não tem mais o que contar, sabe? Tipo, eles eram um povo muito conectado com a natureza e viviam de devoção divina, sabe? Tipo, os trabalhos que eles tinham eram muito
assim, sabe, eles eram uma comunidade muito unida, então os trabalhos eram, tipo, realmente as paixões, sabe? Eles não trabalhavam, tipo, só pra ser escravos de sistema, era, tipo, eles seguiam as paixões deles, sabe? Eles eram, tipo, eles tinham essa consciência de que eles eram uma semente estelar experimentando a Terra, então eles tinham toda a consciência multidimensional deles, sabe? Tipo, era um povo completamente conectado com o que eles eram e com toda essa sabedoria do divino. Bom, e para finalizar, eu vou querer enviar uma light language para vocês, né, para auxiliar a abrir essas memórias e essa energia lemuriana, né, nas pessoas, em quem sente que estava lá, começar a abrir essa conexão pra, tipo, abrir e ancorar a sabedoria dessa época, sabe? Por causa que a sabedoria dessa época, tipo, é o que vai salvar a Terra, né? Ah, sabe o que eu queria falar também? Eu esqueci, mas parte dos lemurianos, depois da queda, eles também foram no subterrâneo, né? Então existe gente que eles chamam de telos, eu acho. Eu não sei direito, porque eu nunca cheguei a estudar muito bem sobre isso. Mas existem, tipo, o pessoal também do Monte Shasta, esses mestres ascensionados, sabe? O Monte Shasta é muito ligado à Lemuria também. Isso. Mas tá, agora os códigos de luz. Eles vão servir para ancorar toda essa sabedoria, sabe? Porque, assim, a Terra precisa dessa sabedoria, tipo, de ser um com a Terra, sabe? Esse conhecimento de se tornar um com a Terra e esse conhecimento da magia da Terra, o conhecimento de autocura também, de Lemúria, sabe? E toda essa frequência de Lemúria. Os códigos vão servir para abrir essa frequência até mesmo em quem não teve em Lemúria, sabe? Porque isso é uma frequência que a gente tem que integrar na gente mesmo. Então, até mesmo quem não esteve em Lemúria, ao receber os códigos, acaba recebendo essa frequência, tá? Mas quem esteve, eu espero que eles auxiliem a abrir as memórias e ativar toda essa sabedoria em vocês. Então, vamos à transmissão. Sentem confortável, quem não tiver. Respirem profundamente.
transmissão. E esse foi o vídeo sobre Lemúria. É isso, gente. Até o próximo vídeo e próxima transmissão.